Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Na última aula, concluímos a atividade de despacho. Agora vamos dar continuidade às demais atividades de protocolo. Bom estudo! Agora veremos uma atividade de protocolo que muita gente tem dificuldade e muitas vezes acaba realizando de forma diferente do que é recomendado pela legislação. É a juntada de processos. Quando dois ou mais processos forem dependentes entre si, eles devem tramitar juntos. Cabe ao protocolo ou unidade protocolizadora, depois do despacho da autoridade competente, proceder à juntada dos mesmos e observar qual o tipo de juntada adequada para cada situação. Existem dois tipos de juntada, por anexação e por apensação. Vamos ver agora a juntada por anexação, que tem como objetivo a continuidade da ação administrativa em caráter definitivo. É como se dois processos unidos se tornassem um só após a anexação, sendo, portanto, vedada a retirada de documentos do processo ou separação dos processos, exceto nas hipóteses de desentranhamento e desmembramento, que veremos mais adiante. A juntada por anexação se dá de duas formas: de documentos avulsos a processo e de processo a processo. No primeiro caso, a juntada poderá ser feita por qualquer unidade administrativa que estiver instruindo o processo e deve conter um despacho informando os documentos avulsos que estão sendo anexados. No segundo caso, a juntada de processo a processo deverá ser executada pela unidade protocolizadora. Poderão ser juntados um ou mais processos a outro processo. Os processos juntados serão chamados de acessórios, o outro será chamado de processo principal. O processo principal será sempre o mais antigo. O sistema deverá gerar o termo de juntada por anexação para informar quais processos estão sendo anexados. O processo acessório deverá ser colocado logo depois do termo e no caso dos processos físicos, todas as folhas dos processos acessórios deverão ser renumeradas, dando continuidade a partir da numeração do processo principal. Já a juntada por apensação ocorre em caráter temporário e tem como objetivo o estudo, a instrução e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, pertencentes a um mesmo interessado ou não. Cada processo conservará sua identidade e independência. Na juntada por apensação, qualquer processo pode ser o principal, independentemente de ser o mais antigo ou o mais recente. O sistema deverá gerar o termo de juntada por apensação para informar quais processos estão sendo apensados. O acréscimo de folhas ou documentos deverá ocorrer somente no processo principal, porém todos tramitarão juntos. Essa é uma operação que também só poderá ser realizada pela unidade protocolizadora e cada processo mantém sua numeração original. Como a apensação tem caráter temporário, em algum momento esses processos serão separados, ou seja, desapensados. A desapensação ocorrerá sempre antes do arquivamento dos processos. Essa atividade também só poderá ser realizada pela unidade protocolizadora. O sistema deverá gerar o termo de desapensação para informar quais processos estão sendo desapensados. A atividade de desentranhamento consiste na retirada de folhas ou documentos do processo de forma definitiva. Esta é outra atividade que também pede muita atenção e critério. Deverá ser realizado mediante justificativa e ocorrerá sempre que houver interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. Também pode acontecer quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos no processo, ou quando há necessidade de utilizar aquele original de documento junto a terceiros, ou em outro processo já existente. É uma atividade que só poderá ser realizada pela unidade protocolizadora, mediante despacho de autoridade competente com justificativa. É vedada a retirada de documentos avulsos e seus anexos que deram origem ao processo. O sistema irá gerar o termo de desentranhamento. Este termo deverá ser colocado no lugar das folhas que forem desentranhadas, observando que esta folha não será numerada. O nome é parecido ao da atividade anterior, mas por favor não confunda, pois os objetivos são diferentes. No desmembramento, as folhas são retiradas para a formação de um novo processo,
mas isso só é feito mediante justificativa de autoridade competente, quando houver interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. É uma atividade que só pode ser realizada pela unidade protocolizadora e os procedimentos são idênticos ao do desentranhamento. É vedada a retirada de documento avulso e seus anexos que deram origem ao processo. O sistema irá gerar o termo de desmembramento e esse termo deverá ser colocado no lugar das folhas que forem desmembradas. Porém, esta folha não será numerada. Chegamos ao fim de nossa terceira aula. Na próxima aula, veremos as últimas atividades de protocolo. Antes de assistir a nossa próxima aula, recomendamos a leitura do material de estudo disponibilizado na plataforma Moodle até o slide 33. Muito obrigada e até a próxima!